E aí? Aqui é o Zangado e hoje de Vale Não Apenas Jogar, e o game que volta a aparecer depois de um ano, realmente um ano, que eu fiz a primeira meia hora desse game, assim como foi em Lost Planet 2, é o game Singularity. A pessoa vai falar, eu vou procurar então a primeira meia hora de Singularity. Não, já foi removido, graças aos pedidos carinhosos do senhor YouTube, o vídeo foi removido, mas a análise eu vou fazer aqui pra vocês. Então, bora lá. O game ele tem cerca de 8 a 9 horas de jogatina. É uma quantidade boa de horas de game, coisa que eu geralmente falo aqui, né? Qual que é a história? A história não é lá das melhores. Como é que funciona? A gente joga com um soldado americano, chamado de Nathaniel Renko. A história do jogo ela se passa na Guerra Fria. No começo a gente está no helicóptero indo para uma ilha isolada na costa da Rússia, conhecido como Kartoga 12. O avião é atingido e a gente cai na ilha. Isso também não é novidade pra ninguém, acho que eu já vi isso, hein? Os russos, os malvadões russos, descobriram uma fonte de energia chamada de E99, que é uma fonte poderosa que, se for aplicada em certas armas, eles podem dominar e vencer a Guerra Fria. E agora? Os americanos, tadinho deles, tem que fazer alguma coisa. Esse E99 poderia criar até viagens no tempo. Lógico que alguma coisa dá errada e o Singularity é ativado. Aí cria um universo paralelo. Quem conseguiu fugir, fugiu. Quem não conseguiu, virou um monstrinho, filho. Tem um monte de monstrinho na ilha. Então o game ele mistura um pouco de guerra, ele parece muito, sabe quem? O Wolfenstein. Na verdade, todo game Singularity ele lembra o Wolfenstein, porque ele mistura você matar soldado, aquele clima de guerra, e ao mesmo tempo castelos e etc. e monstrinhos. Então é bem o Wolfenstein. A trama do jogo não é das melhores, não impressiona nem nada do tipo. A narrativa é boa, tipo, te dá um pouco de... você meio que fica assim, interessado pela história. Mas no fundo você sabe que a história não é lá essas coisas. A ambientação do jogo é muito legal mesmo, dos pontos mais fortes do jogo, vai dar uma variada bem grande nos locais. Os gráficos, bom, mesmo em 2010, que é o ano do jogo, o gráfico não era top. A trilha sonora era, os controles, tranquilo. A dificuldade, de boa também, alguns pontos difíceis, que exigem um pouco mais da habilidade do jogador, mas no geral, o game bem tranquilo, nada demais. As armas, meu amigo. Singularity é um game completamente fantasioso. Então as armas não poderiam ser diferentes. Então tem uma quantidade de arma muito foda, velho. As armas do Singularity tem um visual doido, cara. E tem umas que mais chamaram a atenção, é um rifle que você atira e controla a bala, tá ligado? É muito massa. Eu já vi isso também em outros games, mas mesmo assim é muito legal de se fazer, cara. A dublagem dos personagens é bem caricaturada, tem aquele sotaque russo falando americano, tá ligado? O russo não fala russo, o russo fala americano, fala uma coisinha ou outra em russo. É aquela coisa bem de filme dos anos 80, 90 mesmo. Que até ET, quando ET vem na Terra, fala inglês. Você vai lá em 10.000 a.C., os caras falam inglês. Inglês é a língua universal, né? As expressões dos personagens são regulares, também não são tão bem feitas. Os loadings são médios, tem algumas quantidades exageradas de loadings, mas não são muito demorados, não, para ficar reclamando. A movimentação é bem legal mesmo. E os inimigos? Os inimigos é o seguinte, se você olhar os monstrinhos, eles são feinhos, cara. É bem feinho, mal feito, não é lá essas coisas não. Mas os boss, em compensação, os chefes do jogo, são bem legais. Inclusive tem um, que é um que você enfrenta na fase do trem, que eu até coloquei no meu vídeo do ZGA, para quem não assistiu. É um vídeo baseado no Video Game Awards, que eu dou a minha opinião sobre... eu explico os resultados e dou a minha opinião e faço umas categorias próprias. Quem não assistiu, procura aí ZGA. Enfim, dos chefões épicos, eu coloquei lá, concorrendo, um dos boss do Singularity, que era justamente esse boss da fase do trem, porque a batalha com ele é muito legal. A música que toca, o clima envolvente, é tudo bem legal. Esse boss realmente é muito foda. Então, os inimigos monstros são bem podres e
sem criatividade e mal feitos, mas os boss são foda. E os soldados são bem feitos e tal, a roupa deles, eles são bem estilosos, isso é bem legal. A movimentação dos monstros e dos personagens também são bem reais e bem legais. A física do jogo é bem legal. E o game você tem uma arma, que é o grande lance do jogo, assim, fora a arma não, uma luva, né? Fora as armas incríveis, você tem uma luva que ela é chamada de TMD, que é o Time Manipulation Device. Que é esse aí que é o lance do jogo. Tipo, com essa luva você é capaz de parar as coisas. Tipo, tem os inimigos nessa direção, você joga uma magia nele, magia entre aspas, você joga uma energia nele, ele fica lento, aí você pode atirar nele. Ou se tem algum local que você tem, por exemplo, bem manjado, tem uma hélice gigante num túnel, aí você vai dar um tirinho ali, aí a hélice se move devagar para você poder passar. Essa luva, ela é capaz de controlar o tempo. Tipo, às vezes você chega num local bem parecido com a do Red Faction Armageddon, que eu postei na primeira meia hora. Tipo, tem um local que está destruído, você quer saber como é que era aquele local antes, você usa a luva e a luva pega... Gostou da trilha sonora? Isso representa voltando no tempo, na minha cabeça. Então, volta no tempo e a escada é reconstruída, ou se tem algum código numa parede, algum computador que está arrebentado, você vai lá e aí volta o negócio, tudo volta a funcionar normalmente, você pega as informações e etc. É bem legal. E tem outros poderes também que a luva é capaz de fazer. Você transita ali entre o passado e o futuro o tempo inteiro, isso é muito legal também. O game ele tem 3 finais, só que o que você faz durante o jogo não interessa, não importa, porque independente das suas ações durante o game, vai dar um save definitivo antes da decisão final. Então existem 3 elementos, o game dá deixa uma brecha, uma continuação, e eu realmente espero que tenha. Agora eu disse para vocês todas as características do game no geral, em todos os tópicos. E aí, o game vale ou não a pena? No geral, eu falei muita coisa que o game não seria grande coisa, mas Singularity, ele dá uma nostalgia, cara. Apesar de ele ser um game novo, ele dá uma nostalgia dos games antigos, assim. É muito divertido de jogar. As armas do game, a maneira com que os inimigos e a ação do game se comporta, assim, é um game que você começa a jogar, e aí quando você vê que a história não é boa e que as coisas não são tão brilhantes como pareciam ser, você simplesmente não consegue parar. Porque é muito divertido. Sabe aquele game que é divertido porque é divertido de jogar. Você pega pra jogar, você sai matando os inimigos, de uma certa forma você fica empolgado, as batalhas são empolgantes, independente de como a história se desenrola. Eu sempre disse pra vocês que a prioridade pra mim era a história, mas existem casos e casos, e Singularity realmente é uma particularidade. O game ele é divertido de se jogar, é prazeroso jogar Singularity. E outra, o multiplayer do game você pode jogar com os monstrinhos, com os infectados, é tipo Left 4 Dead, entre aspas, é uma partida de deathmatch, soldados versus criaturas, mas é legal de jogar com as criaturas que tem no game. Uma coisa que eu esqueci de citar antes de terminar foi sobre a inteligência artificial dos inimigos. Os inimigos, teoricamente, eles são legais, são ok, não são retardados. Porém, se você faz alguma coisinha mais inteligente, que nós, seres humanos, temos a habilidade de usar raciocínio, então você usa o raciocínio para fazer alguma coisa. Por exemplo, os inimigos estão ali num canto, pegar, quer saber, eu vou dar uma flanqueada, entre aspas, eu vou dar uma voltinha aqui e vou surpreender os caras. Se você for fazer uma coisa que os inimigos nem passam na cabeça deles, cara, eles se comportam com uma burrice completa, absurda. Se você der uma volta, tentar subir num local onde não dá para atirar, já era. Os inimigos não vão conseguir pensar em nenhuma saída. Ou seja, a inteligência artificial deles é bem limitada. O game ele tem uma série de, mais ou menos, como eu disse, assim, várias coisas são regulares no game. Aparentemente ele seria um game regular, mas ele não é. Porque o que prioriza num game não é gráfico, é diversão. Então, o grande propósito do videogame, o grande propósito de um jogo é divertir, entreter o jogador. Então, Singularity cumpre esse papel. Ele entretém, ele diverte quem joga, independente dos seus problemas. Então, se o game vale ou não a pena jogar, eu recomendo sim Singularity. E hoje o game deve estar bem barato já, porque já tem mais de ano que o game saiu. Então você deve conseguir achar ele aí, compra uma versão usada e tal, bem baratinho. E é um game muito legal sim de se jogar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Avalie se quiser, comente se quiser. Se gostou, não está no canal, se inscreve. Me segue no Twitter, comunidade do Orkut, Facebook. Beleza? Então, valeu, falou e até.
o que? Até mais.